Glória a Deus, graça e paz a todos. Gostaria de deixar uma palavra com vocês, que está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Somos filhos de Deus ou criaturas de Deus? É importante a gente compreender isso também, porque se estudarmos a palavra de Deus, vamos ver que nem todos são filhos de Deus. A palavra ela vai deixar bem clara que quando Adão pecou, o pecado fez com que o homem estivesse separado de Deus. Então já não havia mais comunhão entre os homens e Deus a partir de Adão. E por que nós vemos o mundo virado de cabeça para baixo nos dias de hoje? Exatamente porque existe essa separação através do pecado. Existe essa separação entre o homem e Deus. Então podemos chamar toda a humanidade de filhos de Deus? Vamos entender essa palavra. Vamos entender sobre esse assunto. Somos filhos de Deus ou criaturas de Deus? João capítulo 1, versículo 12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está falando a respeito do Senhor Jesus. Então o pecado, ele passou a dominar sobre a terra. Através da desobediência do homem, o homem andou separado de Deus. Mas a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como podemos ser chamados filhos de Deus? Somos filhos de Deus ou criaturas de Deus? Se não estivermos em Cristo, somos apenas criaturas de Deus, separados, destituídos de Deus. Mas aqueles que creem em Cristo, que creem no seu nome, foram, como diz aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, podemos ver aqui que existem no mundo criaturas de Deus, a criação de Deus, homem e mulher, mas para sermos chamados filhos de Deus, é preciso estarmos em Cristo. E a pergunta que eu faço, você está em Cristo? Realmente você entregou sua vida a Cristo? Você anda com Cristo no dia a dia? Cristo é o seu Senhor? Então o Senhor ele nos chama para sermos filhos dele através de Cristo Jesus. Mas está falando aqui, todos quantos o receberam. Você recebeu a Jesus? Você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele te dará o poder, pelo Espírito Santo, de ser chamado filho de Deus. Aos que creem no seu nome. Você crê exclusivamente em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador? Então essa é a pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos. Eu sou filho de Deus ou sou criatura de Deus? Porque existe um grande engano em que todos acham que são filhos de Deus. Mas a palavra ela está sendo bem clara que quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus. E não havia acesso ao trono do Pai. A palavra fala também que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E dessa forma podemos nos achegar ao Pai através do Filho Jesus. E através do Filho Jesus podemos ser chamados filhos de Deus também. Para a gente entender melhor aqui, vamos em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 5, diz assim: Para
remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, para sermos adotados como filhos, nós somos filhos por adoção, porque Ele nos amou. Como não havia esperança de salvação, como não havia esperança de vivermos em comunhão com o Pai, o Senhor enviou seu Filho. E para todo aquele que nele crê, para todo aquele que crê no Senhor, esse é adotado por Jesus, esse é adotado por Deus para ser chamado de filho também. No versículo 6 diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Que maravilhosa promessa, né? Será se podemos negar tudo isso? Co-herdeiros com Cristo, nós vamos herdar a vida eterna, a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: você é criatura de Deus ou você já é um filho de Deus? Então não deixe que o engano continue sobre a sua vida. Conheça a palavra de Deus e saiba que Ele quer nos adotar como filhos, através de Cristo Jesus. Lembrando que só existe um mediador entre Deus e os homens, não há outro. Somente um venceu o pecado, venceu a morte, Cristo Jesus. Maria não fez isso, embora ela seja bem-aventurada entre as mulheres, trouxe o Senhor ao mundo. Maria não fez isso, Allan Kardec não fez isso, Buda não fez isso, nenhum outro líder religioso fez isso. Só há um que é perfeito, só há um que é justo e justifica as nossas vidas diante do Pai, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Você quer ser filho de Deus? Você tem essa convicção que você é filho de Deus? O que passa no seu coração agora? Existe dúvida a respeito disso? Se você não tem essa certeza que é filho de Deus, eu convido você a conhecer ao Pai através das Escrituras. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Os dias são maus, os dias são difíceis, estamos vivenciando as profecias bíblicas se cumprindo. O Senhor Jesus está voltando. E como está a sua vida? Qual a sua expectativa de vida? Você vive para essa vida passageira, transitória? Sabe que um dia todos nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Mas você poderá chamar Ele de Pai? Ou ainda existe uma separação entre você e Deus? Saiba que só podemos nos achegar a Deus, ter comunhão com Deus através do Filho. E passamos a ser chamados filhos de Deus também, por adoção, porque o Senhor, Ele quer nos adotar como filhos. Se você quer ser chamado filho de Deus, se você quer viver como filho de Deus, que você possa, onde você estiver, se arrepender dos seus pecados diariamente, porque nós precisamos nos arrepender diariamente para termos essa comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Amém? Gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, onde essa palavra chegar, Pai, a cada coração, Senhor, que chegar essa palavra, que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, adotar, Senhor, como filho. Se há um coração sincero orando a Ti nessa hora, Pai, que o Senhor possa acolher como filho, Pai, pela adoção,
em nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos entender que é preciso nos arrependermos dos nossos pecados diariamente e entregarmos a nossa vida de todo o coração ao Senhor Jesus e vivermos em comunhão contigo, Pai, para a tua honra e para a tua glória. E podermos dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, e a nossa esperança estará no Pai, o Pai da eternidade, aquele que reina, aquele que vive, aquele que está entronizado no mais alto e sublime trono, e que um dia todos estarão diante dele, uns como criaturas e outros como filhos. Os filhos permanecerão com ele por toda a eternidade, mas as criaturas estarão separadas dele por toda a eternidade. Que você possa refletir sobre essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.